Oi pessoal, eu sou a Pamela e esse é meu primeiro vídeo no canal e eu vim ensinar vocês a fazer essa linda blusa prática, rápida, fácil para iniciantes, na cor branca e preta para vocês arrasarem no verão. Os materiais utilizados nessa blusa vão ser uma agulha de 2,5 milímetros, uma tesoura, marcadores, fita métrica e fio charme na cor branca e na cor preta. Os dois novelos são novinhos e esses vão ser os materiais que a gente vai utilizar. O fio charme ele é bem indicado para poder fazer blusas, porque ele é um fio fininho, é uma linha boa de estar usando. Então eu vou utilizar esses dois, mas você pode escolher uma linha de sua preferência. E a cor, né, vai ser a junção das duas. A nossa peça inicial vai ser o bojo, então a gente vai começar com a linha preta e nós vamos fazer o nosso nozinho inicial na apertadinha e vamos subir 10 correntinhas. Gente, eu fiz as 10 correntinhas e aproveitei e subi mais 3, então no total nós vamos ficar com 13 correntinhas. Bom, após nós fazermos essas 13 correntinhas, nós vamos laçar o fio e vamos entrar na quarta correntinha. Então, 1, 2, 3, 4. Nós vamos entrar na quarta. Nós vamos fazer um ponto alto. Feito esse ponto alto, nós vamos fazer isso até o final da nossa carreira. Cheguei no final da nossa carreira. E aí, a gente vai fazer no mesmo ponto, na mesma correntinha, a gente vai fazer um ponto alto. Mais um. Então, na mesma correntinha, nós vamos ter 2 pontos. E nós vamos subir 2 correntinhas. Subiu, ó. Fizemos 2 pontos na mesma correntinha, subi 2 correntinhas e a gente vai fazer mais 2 pontos altos. Então, agora nós ficamos com 2 correntinhas, na verdade, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. A gente pode dar uma apertadinha e agora nós vamos entrar no próximo ponto, que é esse aqui. Bom, pra gente estar fazendo essa peça e a gente já pode ir arrematando o fio junto com ela, nós vamos, tá vendo ele aqui? Estou fazendo, já deixa o fio aqui embaixo e você já laça com o fio que você vai estar arrematando sua peça enquanto você faz. Isso vai facilitar pra você. E a nossa peça vai ficando assim. Então, eu vou terminar aqui essa carreira e a gente já vai pra próxima. E no tamanho dessa peça, como a gente fez 13 correntinhas, ele é um tamanho PP, a gente vai querer um bojo mais alongado, porque ela é uma peça que tem um bojo mais alongado. A gente tá utilizando de inspiração essa fotografia do Pinterest, e a gente pode ver que o bojo, ele é menor, a gente começa com uma correntinha menor, e a gente vai alongando. Então, pode ser uma quantidade menor, isso aqui é um tamanho P, e você pode alongar conforme for o tamanho do busto ou o tamanho M, você pode alongar 2, 3 correntinhas, depende muito também do seu fio, então você pode medir com o tamanho do busto. Nós não podemos esquecer desse último pontinho, mas a gente vai fazer uma troca de cor, porque agora nós vamos trocar. Então, a gente continua nesse fio, a gente vai pegar o fio branco. Nós vamos laçar aqui, fazer normalmente. A gente vai utilizar uma técnica aqui, que é utilizada na tapeçaria. E agora a gente vai laçar esse fio branco.
Ó, tá vendo? A gente tá aqui na última laçada do ponto alto. Nós vamos pegar o fio branco e laçar ele. Deixar uma pontinha, né? E aí, tá finalizado a nossa outra carreira. E agora, a gente vai continuar normalmente com o fio branco. Aí, esse fio preto que tá aqui, a gente pode depois só vir com ele e continuar ali em cima, ou você corta e vai fazendo a mesma coisa, que vai sobrando fio, e depois a gente faz o arremate. Então, aquela mesma coisa, nós vamos pegar o fio branco, colocar aqui no cantinho, porque agora, ao invés de você vir e você fazer 3 correntinhas, você pode pegar o seu fio branco e colocar ele aqui no cantinho. Ao momento que você coloca ele aqui, você já vai estar fazendo um ponto alto. E você não vai precisar ter um acabamento ruim. O seu acabamento vai ficar bom, sua peça. Dá uma puxadinha aqui, porque às vezes ele vai alongar um pouco porque tá solto. E a gente vai fazer aquele mesmo processo que a gente fez. Faz a nossa carreira normalmente, com ela branca. Agora na cor branca, tomar bastante cuidado, porque são peças com cores distintas, né? Uma cor preta e uma cor branca. Tá, a gente tá aqui quase no final da carreira, tá vendo? E a gente vai continuar. Onde tem ponto, aqui a gente vai fazer. Aqui a gente vai fazer também. Até onde a gente tem ponto alto. Até chegar naquelas 2 correntinhas. Então, continua. Aqui, o próximo, tá vendo? O próximo é as nossas 2 correntinhas. Então, é aquele mesmo processo. Nessa correntinha, nessas 2 correntinhas, 2 pontos altos. 2 correntinhas e 2 pontos altos. A gente fez aqui, tem um ponto bem aqui, ó, bem nesse cantinho. A gente não pode esquecer dele, porque senão, esquecendo o ponto, o bojo pode emborcar bastante. Então, continua no laço fio e termina a carreira. O fio que eu tô utilizando, por ser o Charme, ele é um fio fininho. O nosso bojo, esse modelo dele é um bojo pontudinho e ele tem esse detalhe aqui, ó. Então, às vezes você achar que pode aparecer alguma coisa, a gente pode colocar um bojo no final, ou então, você vai de sua preferência. Aí, aqui a gente termina a nossa carreira com o fio branco. E nós vamos fazer 2 carreiras com fio branco. Então, ao invés de trocar de cor agora, nós vamos fazer mais uma carreira com fio branco e na próxima a gente volta com o fio preto. Então, eu vou fazer essa carreira aqui, que eu tô terminando ela, e fazer mais uma com fio branco. Aquela mesma forma que eu falei pra vocês, na hora que a gente virar, nós vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha, e fazer da mesma forma. Na hora que eu terminar, eu volto com vocês. Eu terminei com a cor branca, falta um pontinho aqui. A gente vai laçar nosso fio, fazer aqui. A gente vai dar uma volta, laçar aqui. E a última volta que a gente vai dar, a gente vai pegar o fio preto. O fio preto que eu falei que vocês poderiam cortar, que é esse fio que tava aqui, ó, tá bem aqui. Eu não cortei, porque não faz muita diferença. Você pode dar uma soltadinha nele aqui pra não repuxar a peça. E fazer assim, ó. Aí, você terminou o branco aqui,
pegou o preto, você não precisa cortar fio nenhum. É uma técnica de tapeçaria isso aqui. Mas, se você achar melhor cortar o seu fio e arrematar, tudo bem. Porque no final também você pode arrematar. Porque a hora que a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai fazer pontos baixos e não vai fazer diferença esse fio estar aqui ou não. Aí, eu fiz um ponto baixo, normalmente. Fiz uma correntinha. E a gente vai fazer esse processo aqui agora com a cor preta. Pra gente terminar, vocês vão intercalar. Então, vou fazer 2 carreiras com fio preto, 2 carreiras com fio branco, 2 carreiras com fio preto, até a gente ver que deu o tamanho da nossa peça. Então, eu vou terminar o meu bojo aqui e eu volto com vocês, tá bom? Aí, a hora que a gente fizer isso aqui, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, continua com o preto, faz mais um preto, depois volta. Agora, eu terminei o bojo, já fiz os 2, ficou desse jeito. E a gente vai costurar eles, a gente vai juntar os 2 e nós vamos passar uma borda preta com ponto baixo aqui em volta pra dar um acabamento na peça, pra poder não ficar assim, ó, só esses pontinhos brancos. Ficou desse tamanho assim. Você pode... Aqui eu fiz 3 vezes parte preta e 3 vezes parte branca. Aí, vocês podem medir no tamanho do busto, mas acredito que esse aqui é um tamanho bom, mas vocês podem fazer de acordo com o que vocês acharem melhor. Bom, eu vou querer que esse lado aqui fique pra frente. Então, eu vou juntar esses bojos. Vamos medir direitinho um no outro. E aí, agora, na verdade, eu posso virar. Porque eu virando, a minha costura vai ficar ao contrário. Então, a gente mediu os 2. Esse lado aqui é a parte que não vai aparecer. É a parte que vai ficar dentro. Então, tá. Medi os 2, estão iguais, juntinhos. Agora, eu juntei esse bojo. Os 2 estão bem juntinhos. E a gente vai escolher uma parte que vai ficar pra fora, outra parte que vai ficar pra dentro. Vamos medir certinho um no outro. E a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente vai entrar aqui, ó. Bem aqui. Tem 8 pontos altos aqui. A gente vai entrar no 8. Então, entra aqui. Tem que entrar lá também, tá vendo? Dessa forma. Agora, a gente vai pegar o fio branco, porque no caso é o último fio que eu usei, então pra não ficar aparecendo costura, nada, eu vou pegar esse fio, eu vou passar ele aqui e eu vou amarrar ele assim. Deixar bem reforçadinho. E agora, eu vou fazer pontos baixíssimos pra gente poder fechar essa... Bom, então, agora que eu entrei, fiz essa parte correntinha, a gente vai entrar aqui e nós vamos fazer pontos baixíssimos pra poder fechar o nosso trabalho. Nessa cordinha aqui é do final. No final a gente vai arrematar. Não sei se vocês às vezes preferem ir arrematando no meio da peça, mas geralmente normal é arrematar com a peça pronta. Bom, fechei essa peça, tá vendo? Fica dessa forma aqui, nossa costura. E pra gente... Aí que ela soltou aqui, na hora que eu abri. Agora, pra gente terminar, nós vamos cortar o fio. Vamos laçar. E fechar.
A gente tá com linha aqui no meio, mas vai dar certo, a gente vai arrematar. E essa vai ficar a parte da frente do nosso top. E essa aqui é a parte de trás. Aí, como ficou uma linha aqui sobrando, se isso acontecendo de vocês também, você vai entrar aqui em algum pontinho, só passar essa linha pra trás, que ela some. Dessa forma. Bom, eu entrei aqui, ó. Eu tô com a minha peça. Eu entrei na primeira correntinha, no buraquinho aqui. Passei o meu fio por dentro. Agora eu vou pegar esse fio cortado aqui. E vou passar ele, porque assim a peça, ela vai ficar mais difícil de soltar, mesmo você arrematando. Então, a gente vai passar nosso fio aqui, dar uma apertadinha, fazer uma correntinha aqui, ficou assim. E a gente vai continuar o nosso trabalho, porque agora a gente vai contornar a peça no ponto baixo. Tô contornando na cor preta. Se você estiver fazendo com outra cor, você vai fazer com cores alternadas. Então, aqui no caso, tô alternando e esse acabamento eu vou fazer na cor preta. Mas, se às vezes vocês preferirem não alternar as cores e fazer apenas na cor que já estava aqui antes, vai da sua preferência. Agora eu vou passar aqui o ponto baixo por toda a peça. Às vezes pode confundir um pouco, porque a gente tava o tempo todo fazendo uma peça com ponto alto, mas é normal. Bom, e cheguei aqui no leque, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Não precisa fazer correntinha, nada, porque não tem que aumentar. A gente só tá fechando. E aí, a gente só passou também nos pontos do leque. E aí, agora, continua a nossa peça. E eu vou continuar até chegar aqui, mostrar pra vocês também, só passar. Eu tô no meio aqui da nossa peça, tô com a agulha bem aqui no meio, e a gente só vai passar. Não tem aumento, nada, que a gente só tá no meio da nossa peça. Então, continua até chegar na outra ponta, que eu vou mostrar pra vocês a parte de baixo. Eu fiz o nosso acabamento por toda a parte de cima, mas a gente também tem que fazer o acabamento nessa parte de baixo. Então, o que a gente vai fazer? Esse primeiro ponto aqui, vou conseguir passar ele aqui. A gente vai fazer 2 pontos. Aqui a gente vai pular um pontinho, porque aqui é um nozinho, que a gente não vai conseguir pôr aqui dentro. Então, dentro desses buraquinhos, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Tanto que fica um acabamento bem bonito, uma bordinha assim. A gente vai fazer isso por toda a nossa peça, até a gente chegar ao fim. A hora que eu chegar no final, eu mostro pra vocês como ficou esse acabamento. Às vezes pode ser meio difícil de passar, pode enroscar no fio, igual acabou de acontecer aqui. Mas é normal. Só ter bastante cuidado e a gente vai chegar no final da nossa peça. Eu vou terminar aqui e eu já volto com vocês. E a hora que a gente tá chegando nessas partes que tem os fios, que a gente tava trocando de cor, vocês vão passar assim mesmo, eles por dentro. E assim você já vai aproveitar e já tá fazendo o arremate da sua peça. Porque às vezes você acharia mais fácil cortar o fio, mas por isso que eu não cortei, porque quando chega nessa parte, você já consegue arrematar ele sem precisar tá cortando. Porque se a gente aqui tivesse cortado,
daria muito mais trabalho pra tá agora fazendo esse acabamento. Eu finalizei o acabamento aqui e agora a gente vai pra outra parte da peça. Tô fazendo aqui a correntinha e você pode fazer na cor que você preferir, porque o nosso top, ele ficou com acabamento preto. Mas você pode fazer da cor que você quiser, mas pra juntar com o acabamento, eu tô fazendo preto. Tá, então, com essa parte pronta, a gente vai fazer a parte de baixo. Essa parte de baixo eu vou fazer lá na cor preta, porque eu fiz nosso acabamento na cor preta, e eu já quero continuar desse jeito. Fazendo com o tamanho de 55 correntinhas, porque o crochê cede bastante. Eu medi bem abaixo do busto, então é um pouquinho maior. Quando a blusa vai pra cintura, diminui o tamanho, mas é uma blusa com costa aberta, então ela vai ficar bem justinha. A gente vai conseguir amarrar com as nossas correntinhas, que depois no final a gente vai fazer. Então, eu tô fazendo um tamanho que fica adequado pros dois jeitos. Ele pega um pouco a mais que... Um pouco, assim, fica na metade das costas. E você vai conseguir fechar bem com esse tamanho. Eu uso um tamanho P. Mas, às vezes, se você quiser uma costa mais aberta, a minha não vai ficar tão aberta, você pode fazer menos correntinhas. E agora eu vou fazer com vocês, continuar aqui, e vou fazendo essa cor. Então, se vocês, às vezes, quiserem uma cor diferente do acabamento, vocês podem começar, mas eu já vou querer continuar aqui e a gente fazer carreira de ponto alto. Esse modelo aqui, ele tem as costas bem abertas. E tem uma correntinha e eu consigo fechar a blusa com essa correntinha. Mas já nesse trabalho, eu quero fazer pra apenas ficar um ajuste nas costas assim, pra ficar fechadinho, só poder ajustar. Então, por isso, eu tô fazendo maior. Mas caso vocês queiram com correntinha, vocês querem fazer uma blusa que fique com as costas mais abertas, pode fazer menos correntinhas. Então, no caso, eu não contei a quantidade de correntinha que eu fiz, mas eu subi mais 3, depois do tamanho que eu quero. E aí, eu vou laçar o meu fio e vou entrar na quarta correntinha. Entrei na quarta correntinha. Essa carreira aqui, ela é um pouquinho mais demorada por ela começar nesse processo aqui na correntinha. E a gente vai fazer ponto alto por toda essa parte. Porque depois que eu terminar essa carreira, a gente vai juntar e fazer já junto com o bojo. A gente vai grudar essas partes. E aí vai chegar a hora de nós usarmos os marcadores. Eu vou terminar essa carreira de ponto alto com vocês, que basicamente a gente só vai laçar o nosso fio, entrar nessa alcinha e fazer o nosso ponto alto. Passa uma vez, outra vez. E a gente vai fazer isso por toda essa correntinha. E eu volto pra juntar essas partes com vocês. Mostrar pra vocês como tá ficando. Eu tô na penúltima carreira. Ficou um grande trabalho, como vocês podem ver, que vai ser fechado. Tá mais ou menos assim no corpo. E aí agora, no final... Quando eu terminar, a gente vai contornar a nossa peça com ponto baixo, da cor que vocês preferirem. Acredito que eu vou contornar com a cor preta, pois a gente já contornou esse aqui com a cor preta também. Então, eu vou terminar aqui e já volto. Agora, então, que eu finalizei essa parte, a gente pode continuar da mesma forma que eu tava aqui. E a gente pode virar o nosso trabalho. Agora que eu terminei todo o meu trabalho, ficou assim. Fiquei com 5 carreiras de cor preta, 4 carreiras na cor branca. E agora, a gente vai pegar a nossa agulha
e vai fazer um ponto baixo. E assim a gente vai fazer o nosso acabamento. A gente vai fazer o nosso acabamento antes de juntar com essa outra peça. Então, o nosso acabamento ficou ponto baixo. Eu vou fazer ele na cor preta, porque o acabamento do bojo também é na cor preta. Aí, pra ficar mais harmônico, mas vocês podem estar fazendo na cor que vocês preferirem. Então, eu vou terminar aqui de fazer esse acabamento e eu volto quando eu chegar no cantinho pra mostrar pra vocês. Agora, nesse cantinho, que a gente tem que fazer essa parte aqui, é bem simples. Eu vou entrar só aqui no buraquinho e fazer 2 pontos baixos. Apenas isso. Pode passar pela essa correntinha mesmo que tem, fazer 2 pontos baixos, fazer 2 pontos baixos, ó, entrar aqui dessa forma. Pra ver? Aí agora eu vou terminar a carreira dessa forma, vou contornar tudo desse jeito e eu volto com vocês, tá vendo? Pegar correntinha mesmo e fazer ponto baixo. Bom, agora nessa parte eu medi quantos pontos a gente tem desse lado, quantos pontos a gente tem desse e quantos que a gente precisa aqui. Agora eu vou costurar. Eu usei os marcadores pra gente poder pregar e agora eu vou usar ponto baixo pra mim poder juntar essa peça. Como eu ensinei pra vocês, a gente passou o fio aqui no primeiro ponto. Eu gosto de dar esse nozinho pra gente poder sentir mais segurança na peça. E aí eu vou entrar aqui novamente. A gente tem que ter certeza de onde a gente tá entrando. O marcador ainda tá aqui. Vou fazer uma correntinha pra ser nosso primeiro ponto baixo. E agora eu vou juntar essa peça com as outras partes. Tá vendo? Agora eu vou fazer isso até eu terminar aqui. Olha só como ficou. Com acabamento bem imperceptível que a gente colocou aqui. O bojo ficou certinho na altura. Como vocês podem ver antes, no início do vídeo, às vezes ele tava tortinho, mas tá vendo que no final ele fica retinho? É pra ele ficar assim, nesse formato. E até o momento tá assim, nossa bolsa. Agora, nós vamos fazer a alça dela. Agora eu vou fazer correntinhas no tamanho de 35 centímetros pra gente poder fazer a nossa alça. Eu vou estar utilizando essas miçangas. Elas são bem pequenininhas. Você pode utilizar pérolas ou não utilizar, vai da sua preferência. Mas eu vou usar essas aqui. Agora, eu vou fazer a nossa alça. Eu vou estar fazendo, eu fiz 90 correntinhas para nossa alça. Eu vou utilizar miçangas pérola e essas miçangas pretinhas, mas você pode estar utilizando a sua preferência ou também não utilizar. Eu vou colocar na alça. Então, no caso, 2 pérolas e 2 dessas aqui em cada alça. Com as minhas 90 correntinhas aqui, a gente vai fazer... A gente vai entrar no segundo ponto que nós temos aqui. Vamos centrar e passar o fio. Esse fio é bem fininho, com uma agulha bem fininha.
a gente passou, fez um ponto baixíssimo. E a gente vai fazer isso por toda a nossa alça, pra ela não ficar tão fininha como é a correntinha. Então, eu vou fazer aqui e já volto. Eu terminei aqui de fazer a nossa alça com um ponto baixíssimo. E aí, eu cortei. Agora, a gente vai dar esse nozinho pra poder apertar a peça. Bom, essa alça que sobrou aqui, a gente vai prender pra poder colocar as nossas miçangas. Então, a primeira miçanga que eu vou colocar vai ser a nossa pérola. Então, eu vou pegar a pérola, a gente pode dar uma amassadinha, às vezes pode colocar água, uma cola na ponta, pode usar cola de silicone, às vezes até cola de escola mesmo, só pra poder afinar a ponta e ficar mais seguro também, de não a peça não desmanchar. Aí eu vou colocar esse aqui. Vou colocar também a preta. Eu vou colocar e já volto com vocês. Eu coloquei as miçangas, achei legal colocar mais uma pérola aqui também. Tá assim. Agora, nós vamos entrar nesse pontinho do meio. A gente tem o nosso leque, aqui no leque tem o meio. A gente vai passar o fio aqui dentro. E nós vamos passar essa linha dentro aqui de novo dessas miçangas. A minha linha não quis passar por essa preta, então eu passei apenas por essa pérola, eu dei um nozinho aqui no meio e voltei com ela e a gente vai arrematar aqui. Mas ficou assim a nossa alça e eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Intercalei as miçangas, ficou assim. Agora eu tenho esse fio, eu posso passar ele aqui por baixo dessas miçangas, ou então só arrematar ele e dar um nozinho. Como eu não vou conseguir passar ele por baixo dessa pretinha, eu acho melhor eu arrematar ele por aqui em cima mesmo. Bom, aqui não pode esquecer de dar um nó, porque a gente tem miçangas que não querem cair daqui, né? Então, a gente dá um nozinho. O que a gente vai fazer? Bom, nessa parte aqui, nesse pontinho que a gente tem o leque e a gente tem no meio desse leque, dos pontinhos baixos que a gente contornou, a gente vai pegar a nossa alça, vai passar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar novamente esse fio aqui por baixo. Se a miçanga de vocês aceitar passar por todas elas sem problema algum, passa. Mas como essa preta, ela é uma miçanga bem fininha, eu não vou conseguir passar por baixo dela. Então, no caso, eu tá com o nozinho aqui. Aí, no caso, eu passei só por essa de pérola. Aí, eu vou vir com ela aqui. Tá vendo? Eu tô com esse fio. Vou pegar esse fio, vou cozer assim. Vou dar um nó nele mesmo. Bem aqui. Fica um nó bem imperceptível. E esse nozinho aqui, eu vou pegar e passar ele aqui por baixo de novo. Então, no caso, nessa pérola, vamos passar 3 fios. Bom, eu coloquei dos dois lados as alcinhas. E a gente tá cheio de fio pra arrematar aqui atrás. Mas, por último, falta a gente colocar a nossa correntinha aqui atrás. Como eu disse, a minha blusa vai ser uma correntinha. Ela é uma blusa com as costas basicamente assim, uma correntinha só pra fechar. Então, eu vou fazer uma pequena. Mas vai depender muito do tamanho da blusa de vocês. Então, é bom medir se você tem uma correntinha maior ou menor.
Agora, no fim da nossa blusa, eu fiz 200 correntinhas e a gente vai passar como se fosse um cadarço. Tá vendo esses buraquinhos que ficou? Então, eu vou passar por eles. Eu vou dar uma acelerada no vídeo, mas acho que dá pra entender bem o que eu tô fazendo. Primeiro eu vou mostrar pra vocês, ó. Pegando um buraquinho. Pode colocar a agulha, se vocês quiserem, até melhor, na verdade, pegar uma agulha maior, porque agora é uma correntinha, né? A gente pega uma agulha pra poder passar essa correntinha aqui dentro. Opa, que passou um fio que tem que arrematar. Aí a gente vai passar a nossa agulha dos dois lados. Tá, de primeira, a gente tem que ficar com o nosso fio reto dos dois lados. Então, a ponta de cada lado tem que estar certinha. Tô com 200 correntinhas que eu fiz. Então, você vai colocar pra cima e medir pra ver se as correntinhas estão certas. Pra não ficar faltando nem sobrando. Bom, regulei aqui. E agora é simples, a gente vai fazer como se fosse um cadarço. Eu vou dar uma acelerada no vídeo, mas aí vocês vão conseguindo visualizar o que eu tô fazendo, tá bom? Bom, ficou assim, nosso como se fosse um cadarço, tá vendo? Nossa amarração. Aí nas costas ela fica um pouquinho aberta, ela tá bem fechadinha aqui, mas nas costas ela mostra. Minha correntinha sobrou bastante, tá vendo? Que eu sou acostumada a fazer com as costas mais abertas. Mas aí, a hora que eu for amarrar no corpo, eu posso medir e ver um tamanho que eu queira cortar. Ou então eu faço um lacinho e deixo essa cordinha mesmo da correntinha. Foi assim que ficou a nossa blusa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, segue, compartilha pra quem quiser fazer uma blusinha, às vezes uma blusinha pra praia. Que ela é um tecido muito fresquinho, esse que eu fiz. E ela fica bem bonita. Esse foi o vídeo da minha blusa.